Bom, pessoal, estamos de volta com mais um programa Luz da Cidade e estou dando a continuidade da entrevista do programa passado com o Ademar de Lima. Desta vez eu vou continuar com os temas polêmicos, vou perguntar para ele já o que é usar o poder e a força, ou seja, a energia feminina e masculina de forma errada. Tudo bom, Ademar? Tudo bem? Como é que vai você? A força e o poder, nesse segmento das palestras que eu faço, ela significa a força, o homem, e o poder, a mulher. Usar de forma errada seria o seguinte: nós utilizamos toda hora a força e o poder sem sabermos. A palavra, por exemplo, tem poder. Você utilizar palavras erradas em momentos impróprios, você cometeu erros e deixou registrado aquilo lá. Então aquela onda magnética você vai responder por ela mais cedo ou mais tarde, porque ficou registrado. A força a gente utiliza muito através de pensamento. O telespectador vai compreender da seguinte forma: você está num determinado momento, pensando em algo. Isso exerce uma força naquele algo que você está pensando. Vamos colocar o seguinte: eu estou pensando lá no programa Luzes da Cidade. Então o Zezo, eu estou lá no Mato Grosso do Sul, o Zezo lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre. Eu exerço uma força só de pensamento sobre o Zezo. E aí, se eu estiver pensando coisas boas, ele vai receber uma força energética boa. Se eu estiver pensando coisas ruins, ele vai receber um bombardeio energético ruim, que é errado, que é o que eu citei ali, que nós exercitamos a força e o poder de forma errada. Perfeito. Esse tema, pessoal, vocês vão gostar. Eu vou pedir para o Ademar explicar para todos nós, inclusive a mim, sobre como é que é o processo de se banhar corretamente e quais são as imperfeições que tem um vaso sanitário. Esse rapaz, ele gosta de assunto polêmico. Na palestra eu citei a respeito do banho correto, porque devido ao surgimento de novas enfermidades, muitas delas sem cura inclusive, a maneira com que nós nos banhamos, tomamos banho de forma errada, lavando primeiramente os órgãos genitais, e as pessoas não têm noção de que elas trazem bactérias, fungos poderosos e colocam nos ouvidos, nos olhos, colocam nas aberturas da cabeça. E isso tem causado muitas doenças, inclusive muitas delas incuráveis. Pesquisa recente já descobriu que a surdez precoce aos 30 anos, 40 anos de idade é em virtude de bactérias genitais que adentram as mucosas auriculares, e causam danos sérios no nosso aparelho auditivo. No visual também, bactérias e fungos poderosos adentram e vão lá no nervo óptico, causando a deficiência visual. E isso é em função de um banho errado. Então, como é complexo o assunto, eu descrevo na apostila o banho para o homem e o banho para as mulheres. E o telespectador, se estiver interessado, nós vamos fornecer gratuitamente uma cópia. Foi publicado na revista, mas a revista de cunho foram impressas só 1000, então já esgotaram-se os exemplares. Mas nós podemos deixar para o telespectador cópia do artigo a respeito de tomar o banho correto para evitar doenças. Inclusive pais e mães têm que orientar muito bem os filhos para lavar os órgãos genitais, o ânus, corretamente, para não trazer bactérias, fungos e colocar nos ouvidos, nos olhos, na boca. E isso é uma saúde, uma prevenção
nós precisamos prestar atenção nisso. A seguinte questão é sobre o vaso sanitário. O vaso sanitário. Muitas doenças renais, muitas doenças crônicas estão acontecendo com os seres do sexo feminino devido à tecnologia do vaso sanitário. Repare você que é mulher, menina ou moça, ao fazer o xixi, né, no vaso sanitário, a sua bexiga fica nessa posição e você sempre deixa 5% ou 3% de urina na bexiga. E essa urina, 40 minutos depois, também apodrece ou deteriora, formando grandes bactérias que eu já vi, inclusive vi em microscópios ópticos, e elas migram para dentro da bexiga, elas migram pelo ureter para os rins, e elas migram e causam grande estrago nos rins. Então eu falo que a tecnologia do vaso sanitário ela é muito boa, mas ela prejudicou os seres do sexo feminino, porque o homem, ao urinar em pé, a bexiga dele esvazia 100%, a da mulher geralmente esvazia 95%. Ok. Pessoal, eu vou largar a vinhetinha do Luz da Cidade e já volto a conversar com a Ademar de Lima. Até breve.